dia, povo de Deus. Nessa segunda-feira estamos aqui no devocional. Hoje que para muitos é véspera de feriado. Alguns estão trabalhando, mas outros também emendaram o feriado. Hoje para alguns é ponto facultativo e vão emendar com terça-feira, amanhã, que é feriado. Então, tanto os que estão em ponto facultativo, como se fosse feriado, que estão nos seus lares assistindo esse devocional, como os que posteriormente irão assistir, ou que estão nos seus trabalhos vendo, assistindo esse devocional, um ótimo dia nessa segunda-feira. Que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, de vitórias. Amanhã é feriado, que todos nós venhamos aproveitar esse feriado para buscarmos e orarmos a Deus, porque nós estamos estudando a palavra de Deus. E nesse momento a gente vai dar continuidade ao estudo do Pentateuco. Já estamos no 5º livro do Pentateuco e a gente vai continuar estudando o capítulo 22. E nesse momento eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui ministrando mais um capítulo desse livro, que é tão importante, porque, como diz, Deuteronômio significa segunda lei, mas não é uma segunda lei, é a mesma lei, mas ela está sendo repetida para o povo de Israel, para alguns que entraram na Terra Prometida. E outros estavam vendo pela primeira vez essa lei, que eles tinham que ter conhecimento dessa lei para entrar na Terra Prometida. E é isso que nós estamos buscando aqui, entrar na Terra Prometida, conhecendo a palavra de Deus. Por isso o devocional de segunda a sexta, de 8h30 às 9h30, é para aprendermos mais da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus e praticarmos. Como Moisés ensinou aquele povo, embora ele não fosse entrar na Terra Prometida, ele ensinou para que todos praticassem essa palavra e continuassem firmes com Deus. Eles viveram, a gente viu lá nos 4 primeiros livros, Gênesis, depois Êxodo, Levítico e Números, que eles viviam em altos e baixos. Como também nós vivemos em altos e baixos. Mas temos que procurar sempre nos arrepender e fazer o que é certo, correto e coerente diante de Deus. E por isso que é importante o conhecer da palavra. E por isso nós estamos aqui todos os dias para que venhamos aprender mais dessa palavra. Inclusive, o que vai ser ministrado aqui no capítulo 22 de Deuteronômio, muitas pessoas já vão ver repetidamente, como muitos lá em Israel estavam vendo pela segunda ou terceira vez, ou até mais vezes. E outros estavam vendo pela primeira vez. Provavelmente tem pessoas que estão acompanhando nesse momento e que não costumam acompanhar frequentemente o devocional e vai estar vendo alguns versículos pela primeira vez. Mas a palavra é sempre importante. A gente está repetindo, renovando, conhecendo da palavra. Porque ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso nós devemos conhecer mais da palavra, buscar o cuidado de ler a palavra todos os dias, aprender mais de Deus para que venhamos praticar de acordo com o que está escrito, e não de acordo com o que nós pensamos e achamos, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse momento, nós vamos fazer a leitura. Vou fazer a leitura aqui na nova versão do capítulo 22 de Deuteronômio. Então, peço que todos abram a Bíblia, todos que estão assistindo o devocional nessa manhã, que venhamos abrir a Bíblia, ou que irão assistir posteriormente, que venham acompanhar para vocês entenderem, porque nesse capítulo 22 tem vários assuntos a serem tratados. Muitos nós já vimos nos 4 primeiros livros do Pentateuco. E outros assuntos a gente vai estar vendo aqui no Deuteronômio, mas ele é uma repetição do que já foi visto. Mas muitos estarão vendo pela primeira vez. E outros que vão ver repetidas vezes, é importante para guardarmos a palavra, essa repetição. Então, vamos ler aqui o capítulo 22, a partir do versículo 1. São 30 versículos, então eu peço que acompanhem. Então, fala de diversas leis. Vamos começar aqui do versículo 1. Moisés disse ao povo, se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixe que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol,
pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para ser de vocês. Esses aqui é o finalzinho do capítulo 21, versículos 22 e 23. Porque a Bíblia ela foi escrita em contínuo, mas depois foi separada em capítulos e versículos. Então, a partir de agora, a gente vai ler a partir do capítulo 22, que continua essas diversas leis, que a gente finalizou na sexta-feira, o capítulo 21, com esses 2 versículos que fazem parte das diversas leis, e agora, continuando as diversas leis, o capítulo 22, a partir do versículo 21. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono, e você viu o animal andando solto, não faça de conta que não viu, leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe, ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento. A roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi, que é de outro israelita, cair na estrada, e você viu o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor, nosso Deus, detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore, ou caído no chão, e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe, leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isto, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha junto um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Então, aqui, dos versículos 1 a 12, do capítulo 22, trata de diversos assuntos que a gente vai verificar ao longo desse devocional. Mas a gente vai continuar fazendo a leitura aqui do 13 ao 30, que fala sobre castidade, pureza sexual e casamento. Pode acontecer que um homem case e, depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela. E começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam, aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão um lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado, assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai.
ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade, e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não faça nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou e, por isso, ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai. Por isso seria uma vergonha para o pai. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu entrego esse devocional, cada um dos 30 versículos desse capítulo na presença do Senhor. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, porque está aqui a Tua palavra para ser ensinada, aprendida e principalmente praticada. Então, meu Deus, Senhor, venha me usar para que venha ser instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra nessa manhã para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Que o Espírito Santo venha falar a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Então, aqui a gente verificou que são vários assuntos, principalmente entre os versículos 1 a 12, e depois tem praticamente um assunto só, entre os 13 e 30. Então, vamos começar aqui no versículo 1, que fala sobre você achar algum bem de outra pessoa, de um irmão. Então, aqui fala se você achar uma vaca ou um carneiro, em algumas versões está ovelha, de um israelita, de uma outra pessoa, porque aqui está falando do povo de Israel. Mas se você achar um bem, seja que uma ovelha, uma vaca, um carneiro, algum bem de alguma outra pessoa, então você deve pegar esse animal e devolver para o seu dono. Devolver a coisa para o seu dono. É que diz, se a vaca ou o carneiro de um israelita, ele fugiu, ou o israelita perdeu um bem, uma pessoa perdeu um bem ou perdeu algo, então você deve pegar esse bem e levar de volta para o dono. Isso é o que deve ser feito. Por exemplo, se você achar que aqui está falando o que era na época e até hoje, assim, tem os animais, tem donos de animais, de vaca, de ovelha ou de outros tipos de animais, que os animais se perdem. Então, nesse caso, se você achar aquele animal e souber quem é o dono, você devolve para o dono. É igual se você achar um objeto. Se você achar um objeto em um local, se você achar um objeto numa igreja, se você achar um objeto no local onde você estuda, uma faculdade, uma escola, se você achar um objeto no seu trabalho, você tem que procurar saber de quem é aquele objeto e devolver. Porque a lei não é aquela, achado não é roubado, quem perdeu é desleixado. Não é assim que funciona. Então, você, se a pessoa perdeu aquele objeto, aquele bem, você, como servo de Deus, como está aqui na palavra, você deve pegar aquele objeto e devolver para o dono. Ou procurar saber quem é o dono e devolver. Você acha algo, porque da mesma forma que você gostaria que fizesse com você, você deve fazer com os outros. Porque se você perdesse algo, você não gostaria que alguém te devolvesse aquele bem, aquele algo? É o desejo de cada um de nós. Se você perdeu algo, você quer encontrá-lo. Então, você ia ficar feliz de receber aquele objeto de volta.
Então, da mesma forma que você quer ser tratado, você tem que tratar também o que é dos outros. Porque na Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a si mesmo é você proteger, se autoproteger e também proteger o outro. Se proteger e proteger o bem do outro. Por exemplo, se você também acha uma criança perdida, um idoso perdido, que geralmente você vê em grupos que você vê que crianças estão desaparecidas, idosos também desaparecem porque perdem a consciência. Você vê ali aquela criança, aquele idoso, você não faz de desentendido, passa ao largo. Igual naquela história do bom samaritano, que o sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo, e o samaritano se voltou para aquela pessoa que estava ali caída no chão. Então, você deve procurar devolver o que é do outro. E aqui no versículo 3, dá continuidade aí. Se você, da mesma forma, achar que está falando de jumento, lá falava de ovelha, de vaca, de carneiro. Se você também achar uma roupa, um objeto ou qualquer coisa que você achar de uma pessoa, você tem que devolver. Agora, se você não sabe de quem é aquele objeto, o que você deve fazer? Aqui no versículo 2 tem falando. Se o dono morar longe, ou se você não souber quem é, leve o animal ou o objeto para casa, para a sua casa, e fique com ele até que o dono venha procurá-lo, então entregue-o a ele. Então, se você não sabe quem é o dono, mas você provavelmente acha que tem suspeita que seja alguém próximo, você leva para a sua casa até alguém procurar aquele objeto e você devolvê-lo. Agora, se você achou na rua o objeto, se não tem identificação daquele objeto, você leva para a delegacia mais próxima, para que alguém, quando for procurar, você devolver. Se você achar em algum lugar que você está, aquele objeto, você devolve. Tem lugares que tem achados e perdidos, que você devolve naquele local, para que a pessoa procure ali nos achados e perdidos. Você devolve na secretaria de algum local, para que a pessoa venha procurá-lo e encontre. Então, tem várias formas de você devolver aquele bem. Se você não tem identificação, você vai numa delegacia, entrega, vai em algum lugar próximo, onde acha que aquela pessoa frequente, para aquela pessoa achar aquele bem. Porque, às vezes, aquele bem não seja tão precioso para você do que para aquela pessoa que perdeu. E, da mesma forma que você perde e quer encontrar, outra pessoa também da mesma forma. Então, aqui, nesses 3 primeiros versículos, fala quando alguém perde algo, e alguém encontra para devolver para o seu dono. Porque isso é uma atitude de um cristão. Devolver o bem para aquele que é dono verdadeiro do bem. E não você achar e considerar que aquele objeto achado, porque não tem identificação do dono, é seu. Não, você tem que devolver para a pessoa que é dona. Aqui no versículo 4, já fala aqui de outra situação no mesmo contexto. Se o jumento ou boi, que é de outro israelita, cair na estrada e você vir um animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. Então, aqui, se você encontrar um animal caído, pode ser um animal irracional, como aqui no caso está dando exemplo de jumento, mas pode também ser uma vaca, pode ser uma ovelha, um carneiro, pode ser um cavalo. Até Jesus dá um exemplo. Se você encontrar, até no sábado, que era o dia de descanso, que é o dia de descanso dos judeus, se até no sábado você vê um animal irracional caído, você levanta, imagine um animal racional, que é um ser humano. Se você vê um ser, uma pessoa precisando, necessitando de ajuda, você deve ajudá-la a se levantar. Se ela caiu, se ela está passando por necessidade, por precisão, ela precisa da tua ajuda. E você, como cristão, como aquele bom samaritano, você deve levantar aquela pessoa, ajudar no que você puder. E você, fazendo isso, você tá levando para você um crédito, porque você está fazendo de acordo com a palavra de Deus. Aqui, depois no versículo 5,
já fala de um assunto com relação à troca de identidade. Porque no Jardim do Éden, Deus fez o Adão e a Eva, o homem e a mulher. São pessoas com características diferentes, com estruturas diferentes para atividades diferentes. Então, não pode o homem querer fazer o serviço da mulher, que é mais frágil, nem a mulher, que é mais frágil, fazer um serviço de um homem que é mais forte. Tanto que a mulher é que tem filho, que ela tem estrutura para ter filho. Um homem não pode ter filho. Assim como uma mulher não pode querer fazer trabalho braçal, como um homem que é mais forte faz trabalho braçal. Então, aqui no 5 fala, as mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. Aqui não é necessariamente a vestimenta, como tem algumas igrejas, algumas denominações que falam que mulher não pode usar calça. Então, não quer dizer que a mulher não pode usar calça e o homem não pode usar um short, por exemplo. Mas tem que ter um equilíbrio. Um homem não pode usar uma roupa e uns utensílios próprios de mulher. E a mulher também não pode se comportar como homem, querer se transformar como homem. Aqui, eu fui verificar, tem os transgêneros, que é aquela pessoa que é homem e quer ser mulher. Como tem mulher que é mulher, nasceu mulher e quer ser homem. Deus fez homem e mulher, mulher. Cada um com suas qualidades, com as suas restrições, cada um de uma forma, com uma estrutura. Então, não pode a mulher querer se transformar em homem, se comportar como homem, e o homem querer ser efeminado como uma mulher. A gente vê hoje em dia que tem pessoas que você olha para ela, você não sabe identificar se é homem ou se é mulher. Porque ela está vestida, a pessoa, né, está vestida com a vestimenta que você não sabe identificar se é homem ou se é mulher, e até com acessórios femininos. Aí você fica tentando, assim, você tem uma certa dificuldade de identificar, principalmente entre adolescentes e jovens, que isso está muito assim, difundido com relação a esse tipo de comportamento, que eles falam que não tem nada a ver. Você se vestir, o homem colocar uns brincos grandes, assim, igual esses aqui, ou vestir uma blusa dessa aqui, né? Não tem cabimento. Você vai olhar assim, você fala, olha, isso aí não para a pessoa que conhece esses princípios e tem isso enraizado nela, ela vai olhar e vai falar, nossa, que coisa estranha. Outro dia eu fui ver um vídeo de uns artistas asiáticos, uns artistas asiáticos, e eles estavam com as roupas coloridas e com os acessórios femininos. E até a forma de proceder e de caminhar e de se mexer parecia assim, de uma forma efeminada. E eu fiquei olhando aquilo e fiquei até escandalizada, falando, nossa, que coisa estranha. Você olhar para homens que têm comportamentos de mulher. E olhar para a mulher que tem um comportamento assim, tipo de homem, igual aquelas mulheres que fazem aquela academia, que ficam com o corpo bem inchado, assim, parecendo de homem. Não sei se elas tomam alguma coisa, mas elas ficam com o corpo assim, parecendo de homem. Fica esquisito você olhar. Aquelas mulheres assim com o corpo masculino, toda musculosa, é muito esquisito. E olhar para homem com comportamento efeminado. Então, ficam uns valores invertidos, que não foi o que Deus ensinou. Inclusive, aqui na segunda parte do versículo 5 diz, o Senhor, nosso Deus, detesta, em algumas versões diz, abomina as pessoas que fazem isso. Porque o que está acontecendo com essa ideologia de gêneros, com esses transgêneros? É exatamente para perverter a família. Porque Deus fez homem, mulher, mulher. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado no que fala, porque um pastor foi falar sobre isso e quase foi preso por conta disso. Mas homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Deus criou dessa forma, porque disso constitui a família. Se um homem quiser inverter com a mulher quiser inverter com o homem, deixa de ter essa base que é da sociedade, que é a família, que é o multiplicar.
porque a base da família é o homem e a mulher, para que haja multiplicação na terra. E o que o inimigo quer? Desfazer essa base da sociedade, que é a família, perverter esses conceitos familiares, para que, ao invés de multiplicar, de ampliar o número de pessoas na terra, que foi o que Deus prometeu a Abraão, ele vem, o que vai acontecer? Venha ter uma redução na população. Que é isso que o inimigo quer. Então, por isso que ele usa dessas estratégias na sociedade, no meio do povo, principalmente entre crianças e adolescentes, que andam assistindo coisas que fazem com que eles tenham um pensamento de que aquilo dali é normal. E não é normal. E aí eles ficam com isso na cabeça, e se eu vai comentar sobre isso, eles falam que não tem nada a ver. O que é que tem? Um homem usar um brinco grande, usar um cabelo grande, ficar parecendo uma mulher. E o que é que tem uma mulher ficar com uma roupa parecendo de homem? Eles vão achar que não tem nada a ver, porque é isso que a mídia incute na cabeça deles. Então, eles estão começando a fazer isso nas crianças e nos adolescentes, que tem ainda uma estrutura para ser formada. E nisso, eles pegam aí. E aí, quando o pai e a mãe vão tentar orientar, eles já estão com a cabeça nesse sentido de que não tem nada a ver. O que é que tem? Inclusive, eu estava com um adolescente assistindo esses asiáticos lá, esses artistas, e ela não viu a estranheza que eu vi aqueles artistas com aquelas vestimentas estranhas, que parecendo mulher. Tinha um que apareceu que eu falei, essa daí é mulher no grupo? E não era um homem. Eu fiquei assim, chocada. Então, assim, os pais têm que saber também o que os filhos andam assistindo, tanto as crianças quanto os adolescentes, para que eles não vejam essas coisas e considerem como normal. Então, aqui, não fala só da vestimenta, fala do comportamento do homem, que é diferente do comportamento da mulher. Então, a gente tem que vigiar, porque é isso que eles querem incutir, que o comportamento pode ser igual, não tem problema. Você nasceu, você pode escolher ser homem ou mulher. Criança pode escolher se você vai vestir roupa de homem ou de mulher. Isso não pode. O pai que tem que orientar os filhos, até eles terem uma idade, uma maturidade, para decidir o que eles vão fazer. E não eles, como crianças, quando nascerem, você não nasce com sexo nenhum. Não é como Deus fez o homem e a mulher. Você escolhe depois se você quer ser homem, se você quer ser mulher, o que você quer ser. Então, esse assunto aqui do versículo 5, ele é muito polêmico, porque, assim, nessa sociedade de hoje em dia que quer implantar na mente das pessoas que essas coisas são naturais, sendo que na Bíblia Deus especifica, e a Bíblia é totalmente atual, ela não é desatualizada. A gente vai ver aqui que são princípios que Deus ele não tem tempo de presente, passado e futuro. Deus ele está em todo o tempo, não existe novidade para Deus. Então, se ele colocou isso na Bíblia, é porque ele já sabia que naquela época e hoje tem esses tipos de comportamentos que afetam a sociedade, afetam a família e afetam os princípios de Deus, que são ensinados para todos nós que somos aqui de Cristo. E temos que seguir esses princípios. E aqueles que são pais ensinarem aos seus filhos para que não caiam nessas armadilhas que o mundo está impondo com relação a esses assuntos. Aqui agora do versículo 6 até o versículo 7 fala sobre fauna, flora, preservação do ecossistema. Aqui a gente vai ver aqui, se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão, e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe, leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Então, aqui o que quer dizer? Que nesse versículo 6, que se você vê lá um filhote com a mãe e os ovos, você pode pegar os filhotes, porque os filhotes não procriam. Já a mãe procria. Então, você pode pegar os filhotes e deixar a mãe para que ela venha procriar e ter mais filhotes. Porque é isso que faz com que o ecossistema, quem estudou aqui biologia, que eles continuem corretamente. Porque se você pegar a mãe e os filhotes,
então o ecossistema vai se desestruturar. Então, por isso que a gente tem que manter tudo isso aqui, a fauna, que é toda essa parte animal, a flora, que é essa parte vegetal, que são as flores, as plantas, elas foram criadas por Deus. E nós, como mordomos de Deus, temos que cuidar da fauna e da flora. Inclusive, aqui no final do versículo 6 fala, para que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Se você cuidar do que Deus criou, dos animais que estão nos céus, na terra, no mar, da flora, que é toda a parte de vegetação, então isso vai ser benefício para você. Porque se você cuidar do meio ambiente, ele vai ser benefício para que você viva mais tempo, seus filhos, seus netos. Agora, se você não cuidar, então vai ter uma desestrutura no meio ambiente, no ecossistema, e aí vai prejudicar você também. Não vai prejudicar só a natureza, vai prejudicar a sua vida, o seu ambiente em sua volta. Porque você não vai estar prejudicando só, você acha assim que se você destruir algo, vai estar prejudicando só aquele algo? Não, você vai estar prejudicando todo um ecossistema, inclusive o topo, que é o homem. Aqui no versículo 7. Aqui eu li o 6 e o 7, né? Que fala que os filhotes, que não pegue a mãe, só pegue os filhotes, e que deixe a mãe voar, e para que a gente viva muitos anos. Aqui eu li o 6 e o 7 junto. Agora o 8. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Aqui Deus ainda continuando, tendo cuidado. Aqui em cima ele cuidando da fauna, da flora, e aqui ele cuidando das pessoas, com a segurança das pessoas. Então, se você construir um imóvel, seja um apartamento, seja uma casa, você tem que cuidar da segurança daquele lugar. Por exemplo, se você mora num apartamento alto e tem umas janelas, você não vai procurar pôr uma tela, se você, por exemplo, tem uns filhos pequenos, se você convive com pessoas que não pode ficar perto da janela sem a tela, por exemplo, animais também, se você tem animais, cachorro, gato, se você tem filhos pequenos, você não procura pôr uma tela na janela para que não ocorra algum problema e você seja culpado por aquele sangue, porque esses animais, assim, gato, cachorro e criança, você pisca o olho, você não sabe nem onde ele anda. Então, você tem que ter esse cuidado. Tanto se você mora em apartamento, colocar uma tela na janela, como se você mora em casa que tem um andar alto, você colocar um parapeito, colocar aqui, como ele diz, colocar uma grade de madeira, para que não tenha problema de a pessoa, num momento que pode estar ali distraída e cair, e você ser culpado por aquele sangue. Não só pelo sangue, se a pessoa morrer, mas se a pessoa ficar imobilizada por ter caído de cima de uma casa, de um prédio. Então, você vai se sentir culpado por não ter seguido essa orientação de segurança e de proteção, porque Deus ele nos protege em todos os sentidos. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Por isso, todas essas regras que a gente tem estudado, desde o início, desde Gênesis, passando depois por Êxodo, depois por Levítico, Números, porque tudo isso está sendo repetido para que seja gravado, para que nós venhamos entender, guardar dentro da gente e praticar, para que isso venha ficar tão enraizado que a gente vai fazer naturalmente. Não vai ser algo assim que a gente não vai lembrar, mas vai lembrar de forma natural e vai saber praticar. Então, aqui o 8 é com relação a essa segurança, que Deus cuida do nosso bem-estar. E aqui no 9, seguindo aqui, ele fala, não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Então, aqui no 9, fala sobre você não misturar a plantação.
A gente viu antes ali no versículo 5, sobre você não misturar homem com mulher, mulher com homem, sobre os transgêneros. E aqui a gente vê sobre os transgênicos. Eu fui até pesquisar sobre os transgênicos, ele traz um prejuízo muito grande à saúde. Você misturar sementes, você misturar aqui plantação com outra, misturar o local que estava sendo plantado uva com outra semente, por exemplo, você plantar ali algum outro cereal, não vai funcionar. Hoje em dia tem muito essa mistura. E os transgênicos, eles fazem do jeito que eles querem. Eles montam os transgênicos do jeito que eles acham que deve ser. Parece que também com relação à cor, como que eles querem que seja o formato. Você vê aí melancia sem semente. Então, você vê aí uns transgênicos que você vai analisar e você vai pesquisar, e esses transgênicos são prejudiciais à saúde. E Deus já fala, alerta aqui nesse versículo 9, do capítulo 22 de Deuteronômio, sobre você não plantar duas coisas, duas sementes, não misturar. Porque esses transgênicos causam prejuízo à saúde. E não é bom, por isso que ele fala, se você fizer isso, você estará proibido de aproveitar aquilo que outras plantas produzem. Então, você, ao invés de aproveitar o total daquela semente que você plantou ali, você vai fazer um transgênico e vai, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. E aí, mesmo porque, aqui no caso, eles teriam que entregar também aos sacerdotes. Eles não poderiam entregar uma coisa misturada, uma coisa mal feita. Ele teria que entregar um produto puro, um produto que é assim, natural, e não como se fosse um produto orgânico, e não transgênico. Aí aqui no versículo 10, isso é de 9, aí no 10 fala, não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Então aqui fala para você não colocar junto, aqui é o famoso que você fala que você colocar um boi e um jumento junto, eles têm forças diferentes, é um jugo desigual. Ele é preparado para uma coisa, outro é preparado para outra. Se você colocar os dois juntos, um vai sair mais prejudicado que o outro. Então, aqui é o famoso jugo desigual. E a gente vê lá em Levítico, quando a gente estudou Levítico, a gente viu o capítulo 19, versículo 19 e 20, que diz, guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajunte misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas. Então, aqui fala sobre até os versículos 9 e 10, que ele fala que você não deve misturar sementes, que a gente viu no versículo 9, e nem os animais diferentes, que a gente já está vendo aqui no versículo 10. E não vestirá roupas de diversos estofos misturados, enquanto o homem se deitar. Então, aqui a gente vê aqui no 11, que fala, não vista roupa feita de tecido, de lã e de linho misturados. Então, aqui nesse capítulo 19, versículos 19 e 20 de Levítico, fala desses 3 versículos juntos, o 9, o 10 e o 11 de Deuteronômio 22. Então, a gente já tinha visto que não deve misturar animais de diferentes espécies, nem sementes diversas e nem roupas de estofos misturados. Então, Deus fala para não misturar as coisas, para não ter esse jugo desigual. E isso a gente vê também lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, aqui, nos versículos 9, 10 e 11, fala sobre esse jugo desigual. Você não deve misturar as coisas. Como aqui em 2 Coríntios 6, 14 e 16, Paulo fala sobre isso também, que não deve ter essa mistura
entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, entre justiça e injustiça, entre fiel e infiel. Então, não tem que ter essa mistura. E o que fala sobre isso? É você também não fazer sociedade, comunhão com pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Você não pode querer fazer uma sociedade, querer ter uma amizade ou querer ter um casamento com pessoas que têm outros pensamentos, outros princípios, outras ideologias, porque isso, a tendência é não dar certo. Você misturar uma pessoa que tem um outro pensamento com você que tem os pensamentos de princípios cristãos. Porque o que vai acontecer? A sociedade, provavelmente, se você está numa sociedade com uma pessoa que não é cristã, ele vai ter comportamentos de pessoas do mundo. Vai começar a fazer coisa errada e você não vai concordar com aquilo. Então, você não vai conseguir manter uma sociedade dessa forma. Da mesma forma, uma amizade. Você não tem um assunto em comum com a pessoa que tem um pensamento diferente de você. Você tem os princípios cristãos, você segue a Bíblia, e aí uma amiga sua aceita as coisas desse mundo, que não tem nada a ver. O que tem? Um homem usar brinco, usar piercing? O que tem? Você deixar a filha em casa e levar o namorado para casa? E a filha levar o filho levar a namorada para casa? Tem princípios diferentes. Então, você não vai conseguir conviver com aquela amizade de muito tempo. Porque você vai olhar e falar, o que eu vou... Isso aqui não está me ajudando, não está me acrescentando, não está me edificando. Então, você tem que ter amizades com pessoas que vão edificar, que vai te ajudar a crescer espiritualmente. E não com pessoas que você vai conviver e vai falar, nossa, olhar com coisas que ela fala e que você fica, nossa, eu não concordo com isso. Mas ela acha normal, não tem problema, porque está no mundo. O mundo está dessa forma, e o mundo jaz no maligno. Numa sociedade que as pessoas hoje em dia que têm empresas costumam fazer coisas erradas, coisas corruptas. E um cristão não pode ficar numa sociedade dessa. E num casamento, um cônjuge frequenta a igreja e o outro não quer participar das coisas de Deus. Quer viver no mundo, quer viver com relação às coisas do mundo, frequentar lugares que você não frequenta. Então, isso não chega a ser um casamento, porque você quer participar de uma forma e ele quer participar de outra. Então, você tem que analisar tudo antes. Tudo que você for fazer, você tem que pedir orientação de Deus. Porque se você for fazer pela tua cabeça, porque você acha que as pessoas vão se transformar, você tem que pensar antes. Você pode ajudar o outro, sim, mas tem pessoas que elas estão ainda com a cabeça desse mundo. Então, você tem que procurar, vai orar por elas, mas, não, como diz na Bíblia, você não pode se juntar na roda dos escarnecedores, porque isso te prejudica. Porque talvez você nem seja influenciada. Você até influencie, mas as pessoas de fora que vão ver você com aquela pessoa. É aquele ditado, dizes com quem andas que te direi quem és. Então, você vai olhar, as pessoas vão olhar e falar, o que aquela pessoa ali que frequenta a igreja, que é cristã, está fazendo sociedade com aquela pessoa, está namorando noiva daquela outra, está de amizade com essa pessoa. Então, tem que vigiar e orar. Então, é isso que fala aqui dessa mistura, que não deve ter essas misturas. Aí, aqui no versículo 12, que é o último aqui dessa parte que fala de diversos assuntos, depois vamos entrar em outra parte, fala, ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Então, o que significa esses pingentes? Nas 4 pontas, a gente vai ver isso, a gente já viu isso, na realidade, lá no capítulo 15, versículo 38 de Números. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que as bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão de azul. Então, esse cordão de azul que ficavam nas bordas servia para que o povo de Israel lembrasse dos princípios, dos mandamentos, dos decretos de Deus, para que eles não esquecessem. Então, esses
pingentes que ficavam nas 4 pontas da capa, era para que eles lembrassem, eles ficassem lembrando o tempo todo, inclusive era cor azul celeste, porque para eles ficarem lembrando, ter contato com Deus e ficarem lembrando o tempo todo desses princípios que a gente já estudou. Esse é o último livro do Pentateuco, escrito por Moisés, para que eles ficassem lembrando, recordando o tempo todo desses princípios de Deus. Porque esse povo aqui que ia entrar na Terra Prometida, poucos estavam no meio daqueles que andaram 40 anos no deserto. A maioria eram pessoas novas que estavam aprendendo essas leis. Então, quando eles chegassem numa terra nova, que eles tirassem aquele povo, como Deus dizia, tinha que exterminar tudo, para não sobrar nada, para que eles não fossem contaminados. Então, para que quando eles entrassem naquela terra, eles continuassem lembrando desses princípios, desses estatutos de Deus, para segui-los e não serem afetados, influenciados por culturas, por aquelas seitas que eles tinham lá, aqueles rituais que eles tinham, para que eles não olhassem para aquilo e achassem que era normal. Igual muitas coisas no mundo, as pessoas acham que é normal. Então, para que eles não ficassem achando tudo aquele normal e seguissem aquelas orientações, mas que eles lembrassem das orientações de Deus, obedecessem e não se deixassem levar por aquelas falsas doutrinas, aqueles rituais, aquelas falsas orientações que aqueles povos que já estavam contaminados e que Deus já tinha uma abominação por eles, contaminasse o povo escolhido, o povo de Deus, o povo puro de Deus. Então, era por isso que tinha esses pingentes nas 4 pontas, para que eles lembrassem o tempo todo. A gente viu anteriormente que eles também andavam com algo aqui na testa e no braço, para que eles lembrassem o tempo todo dos mandamentos. A gente estudou aqui ainda em Deuteronômio, que eles tinham isso. Então, para que eles ficassem o tempo todo lembrando. Por isso também essas repetições, para que eles fiquem lembrando, fiquem enraizados e que venham praticar de forma natural todos esses princípios de Deus. Agora a gente vai verificar aqui sobre castidade, pureza sexual e casamento, aqui dos versículos 13 a 30. Aqui no 13 já começa falando: pode acontecer que um homem case e depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Então, aqui no caso, é um homem que se casa com uma mulher e depois de um certo tempo de casamento, ele pegou e não quer mais. Ele ficou enfadonho o casamento. Ele não está mais gostando daquele casamento, isso tanto para homem quanto para mulher. Aqui fala do homem porque a sociedade lá do Oriente Médio, antes e agora ainda continua, mas antes era muito machista. E ainda é. As mulheres lá não são tão valorizadas como no Ocidente. Mas aqui, hoje em dia, é o que mais acontece, principalmente no Ocidente. O homem e a mulher, eles se casam e pouco tempo depois de casados, eles não suportam mais um ao outro, parece que não se conheceram antes, não pediram orientação de Deus. No casamento, eles resolvem que não tem compatibilidade de gênios. A gente viu aqui os transgêneros, os transgênicos, e agora a incompatibilidade de gêneros. Então, eles falam assim, a gente não dá certo. Ela pensa assim, eu penso assado, e não está dando certo, então a gente vai se separar. E hoje em dia, se separar, se divorciar, é assim, igual ir ali trocar de roupa. Está muito fácil. Então, um não quer ceder, o outro não quer ceder, e ele fala, não quero mais. Eu não quero mais conviver, porque não vai dar certo, não combina. E não pensaram nisso antes, quando estava namorando, quando estava noivando, conhecer, orar a Deus, mas depois do casamento, eles resolvem que não dão certo. Aí aqui no versículo 14 fala, aí ele arruma um jeito de divorciar da mulher. Porque o que ele faz? Porque a única forma é caluniar a mulher, aqui no caso. Aí ele começa a caluniar a mulher, dizendo mentiras contra ela, afirmando que ela não era virgem quando casaram. Então, ele começa a caluniar a mulher para que eles venham se separar,
para que ele venha ter um pretexto, um argumento para se divorciar da mulher. Então, o que acontece hoje em dia? O casal, ele se casa e, assim, no mundo é comum, eles, por qualquer motivo, eles podem se divorciar. Mas, se você está numa igreja, você tem que seguir os princípios bíblicos. E, de acordo com os princípios bíblicos, Deus ele não tolera o divórcio. Mas ele fala algumas opções de que a pessoa, caso passe por aquela situação, tem a possibilidade de se divorciar. Que é no caso, por exemplo, de alguma coisa que ele... No caso aqui, é no caso do divórcio. E no caso, por exemplo, se a mulher se o casal se casa e um dos cônjuges se torna cristão e o outro cônjuge não concorda, então o cônjuge que não é cristão pode pedir o divórcio. Não o cônjuge que é cristão. O cônjuge que é cristão tem que continuar no casamento. Mas o que não é cristão, se pedir o divórcio, então tem essa possibilidade. E no caso de adultério. São as duas hipóteses que constam na Bíblia. Mas aqui no caso, como a gente vê em algumas culturas, não só aqui na cultura judaica, mas também a gente vê na cultura que a gente vê na Índia, e também eu já vi no meio de ciganos falando sobre isso. Que se a mulher não casou virgem, ele tinha o direito de deixar a mulher. Então, a forma que ele achou aqui de repudiar a mulher, de largar a mulher, era caluniando. Então, aqui ele vai caluniar a mulher, dizendo mentiras contra ela, afirmando que ela não era virgem quando eles se casaram. Aí, no 15, nesse caso, os pais da moça, no caso o pai e a mãe, irão falar com os líderes da cidade, que no caso são os anciãos. E no lugar de julgamento, na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. Aqui nesse versículo 15, mostra que tinha como eles provarem, os pais, de que a moça era virgem quando se casou com o homem. Que nessas culturas que eu falei aqui, na judaica, eu vi também na Índia, e entre os ciganos, deve ter outras culturas também. Que quando a mulher se casa, aí tem um lençol ou uma toalha, que quando rompe o ímen, sai o sangue. Então, era uma forma de provar que ela casou virgem. Então, aqui, os pais eles mostram que ela se casou virgem. Aí, no caso, aqui no versículo 16, e o pai dirá aos líderes, dei minha filha em casamento a este homem, e ele não quis saber mais dela. Então, ele caluniou, mas, no caso aqui, como os pais provaram que o que ele falou não correspondia à verdade, então, ele prova lá no meio dos anciãos, e no 17 fala, e ele começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram, pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então, os pais provam que a filha casou dentro dos conformes da lei lá dos judeus. Aí no versículo 18. Então estes pegarão aqui no 18. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim, porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Então, aqui o homem foi caluniar a mulher e teve dois problemas. Primeiro, ele teve que pagar 100 barras de prata para o pai da moça. Isso que ele já tinha feito o pagamento do dote antes do casamento. Então, ele sofreu duas perdas financeiras e, além de tudo, teve que continuar casado com a moça, com a mulher. Não teve como ele escapar. Além de continuar casado com aquela mulher que ele não queria mais, teve que pagar um valor para o pai da moça, por causa da calúnia. Isso também acontece hoje em dia, né? Você faz uma calúnia, uma difamação, uma injúria contra alguém, se a outra pessoa provar
que você fez isso e que não é verdade, você tem que, judicialmente, você paga por aquilo. E hoje em dia está muito comum, principalmente assim, se você for assistir na TV, esses tipos de comportamento, assim, que um fala do outro, o outro fala do um, e fica um caluniando o outro, e às vezes até inventam mentiras a respeito disso, para poder se safar, se fazer de vítima. E isso acontece muito. Se você for procurar, nesses programas da tarde, assim, que passa a tarde todinha falando de um assunto, você vê que tem vários programas que tratam assim, dessas desavenças entre casais, entre familiares. E não precisa nem ser famoso, não. Pode ser até pessoas comuns que, não sei por qual motivo, se recebe alguma coisa, ou se provavelmente seja uma atuação, vão ali na TV para poder se expor, caluniando o outro, difamando o outro. Isso é muito comum hoje em dia. E aí você entra na justiça, demora, mas se for comprovado que é uma mentira, você tem que, além de você ter que dar a resposta e dizer que aquilo ali era mentira, que não era uma verdade, você tem que pagar financeiramente por aquela calúnia. Então, isso também está na lei, não só na lei de Deus, mas também na lei dos homens. Porque na lei dos homens, ela é baseada na lei de Deus. Mas a lei de Deus é perfeita. E aqui, seguindo, a gente viu aqui até o versículo 19. Aí no 20. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarás a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada, e enquanto ainda vivia na casa do pai. Ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Então, aqui, a proposta dessas penalidades que estão aqui descritas nesses versículos é para tirar, aqui como diz no final do versículo 21, assim você tirará o mal do meio do povo de Israel. Era tirar o mal do meio do povo de Israel, para que ele não fosse contaminado. Então, aqui, se for comprovado diferente anteriormente, que foi comprovado que ela era virgem, se, pelo contrário, ela não era virgem, ela saiu da casa dos pais, se casou, e não foi comprovado que ela era virgem, então, aqui, o que vai acontecer? Eles vão sair, os homens, os anciãos, vão sair na cidade e matará a mulher a pedrada, porque ela mentiu. Ela casou, falando de acordo com as regras lá de Deus, e, na realidade, não era aquilo que ela dizia. Então, ela vai sofrer a penalidade que aqui é que ela vai ser morta a pedradas. E a gente vai ver aqui na frente que tem outra possibilidade também, a pessoa morrer a pedradas, como a gente viu, lá no Novo Testamento, a gente já viu sobre aquela mulher que chegou diante de Jesus, porque estava adulterando, e Jesus simplesmente disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque tanto ela quanto o homem iam sofrer pedradas até a morte. Aí aqui no 22. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Aqui você viu tanto no final do versículo 21 quanto no final do versículo 22, que para tirar o mal de Israel, eles tinham uma penalidade muito grave, que era da mulher, aqui no caso do primeiro, que ela não se casou virgem, sofrer pedradas, e aqui no caso da mulher e do homem adúltero, também levarem pedradas, que foi o caso daquele de Jesus, que eu acho que o homem fugiu e só a mulher conseguiu ser levada diante de Cristo. Mas ela não sofreu pedradas porque ninguém teve coragem de jogar nenhuma pedra nela, porque todos eram pecadores. E aqui ele fala que o homem e a mulher vão ter essa penalidade de morrer com pedradas, no 22. Aí aqui no 23. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro,
e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Aqui o que acontece no 23 e 24? Uma moça está noiva, namorando com um rapaz. E aí, na cidade, ela sofre um estupro. Nesse caso, como na cidade, eles consideram que tem gente circulando, e se ela gritar, ela vai ser ouvida e vai conseguir com que aquele estupro não aconteça. Então, como aqui na cidade, se ela não gritar, eles consideram que se ela foi violentada, se ela sofreu estupro, é porque ela não gritou. Aí, nesse caso, se ela era noiva e estava comprometida com outro homem, então, tanto o que cometeu o estupro, quanto ela, que foi a vítima do estupro, eles vão sofrer a penalidade da morte. Aí, aqui, ao contrário, no 25, fala, mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. Aqui no caso anterior era na cidade. Aqui no outro caso era no campo. Como no campo eles consideram que não tem ninguém transitando, então, se a mulher gritasse, ela não seria ouvida. Então, o homem que violentou, que estuprou a moça, ele sofreria a morte. Já a mulher, ela, como vítima, como se fosse vítima de homicídio, ela estaria livre. Isso a gente viu 2 exemplos. Um exemplo lá no Antigo Testamento, aqui ainda no Antigo Testamento, mas lá em Gênesis, no primeiro livro, que foi o caso de Diná, e é filha de Jacó. Ela sofreu um estupro de Siquém, que era um príncipe lá, filho de Amor, que era rei da cidade. E nesse estupro, o Siquém quis ir conversar com as familiares para que viesse desposá-la, ou seja, casasse com ela. E pagar o dote, fazer tudo dentro dos conformes, porque ele, embora tenha estuprado Diná, a filha de Jacó, ele gostou dela e queria continuar com ela. A mesma coisa a gente viu lá também, caso semelhante, mas ainda muito mais grave, dos meios irmãos, que era Tamar e o outro filho de Davi. E ele estuprou a minha irmã. E aí depois ele repudiou ela, e o irmão dela, o irmão mesmo assim, que era irmão de pai e mãe, ficou tão indignado que ficou um tempo planejando com estratégia de se vingar do estuprador da irmã. Então, esse caso assim da família de Davi e esse aqui da família de Jacó, que 2 mulheres foram estupradas, que no caso de Diná, ele tentou consertar, mas os irmãos dela não aceitaram e acabaram destruindo toda a cidade. E no caso dos meio-irmãos, lá, Tamar e o meio-irmão, que o irmão também matou o que estuprou a irmã, a Tamar. Então, isso aqui, até quando eu ministrei o capítulo 34 de Gênesis, falando sobre Diná e Siquém, eu voltei aqui, inclusive, eu fui nesse versículo, nesse capítulo 22, nesses versículos, que fala sobre o estupro da mulher. Então, aqui no caso da mulher que sofreu estupro na cidade, ela e o homem iam sofrer a penalidade, porque, segundo eles, ela não gritou, ela consentiu, é como se ela tivesse consentido, e no caso aqui do campo, não se sabe se ela consentiu ou não, mas é como se ela não tivesse consentido, porque se ela gritasse, ninguém ia ouvir. Então, só o homem sofreria a penalidade. Aí, aqui no versículo 27, fala: o homem forçou a moça no campo, ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Então, aqui fala que ela pode ter gritado e ninguém estava perto para socorrer. Diferente da cidade, que eles consideraram que ela não gritou. Então, se ninguém socorreu ela, é porque ela não gritou. Então, se ela não gritou, os 2 seriam penalizados. Já no versículo 28, fala: se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado, e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é preço de uma virgem. Ele a forçou, e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Então, aqui, a gente vê aqui, comparando com o início
dessa parte aqui dos versículos 13 em diante, que fala sobre essa questão da pureza sexual e casamento, a gente viu lá anteriormente que aquela moça que foi caluniada pelo esposo, pelo marido, ela, se for comprovado que aquilo dali não é verdadeiro, o pai receberia 100 ciclos, 100 barras de prata, e ela continuaria casada. Já aqui é a mulher virgem, que não tem comprometimento com ninguém. Ela não é comprometida, não é noiva, não tem namorado. E ela foi violentada, foi estuprada por um homem, que foi o caso de Diná, lá em Gênesis. Aí, nesse caso, ele teria que pagar, como se fosse um dote, 50 barras de ouro ao pai e se casar com a moça, que foi o que até o Siquém tentou fazer, mas os irmãos não aceitaram. Os irmãos quiseram vingança e fizeram a vingança com com o povo de Siquém. Então, aqui, tanto um quanto o outro, não poderá mandar a esposa embora. Esse aqui que ia casar, pagando 50 ciclos de ouro, como aquele que já estava casado, pagando 100 ciclos de ouro, ia continuar casado. E não poderia mais mandar a esposa embora. Aí, já no versículo 30, fala: nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Então, aqui, a gente viu um caso, também aqui no Antigo Testamento, anteriormente, sobre a mulher que teve relação com um filho que teve relações com a esposa do pai, que é o caso de Rúben e a escrava do pai dele, de Jacó, que era Bila. Então, ele teve relações, Rúben com Bila, e por isso ele fez aqui o que diz aqui no versículo 30, porque ele criou vergonha para o pai dele. Ele deitou na cama do pai dele. E por isso ela até perdeu umas bênçãos, porque ele cometeu esse crime de ter se deitado com a mulher do seu pai, que era a escrava da Lia. Ele era escrava da Raquel, porque Rúben era filho de Lia. Então, ele se deitou com a escrava de Raquel, que era Bila. E, nesse caso, ele perdeu algumas bênçãos por conta disso. E disso também, a gente vê aqui que isso aqui tudo é tratado no Antigo Testamento, aqui no Pentateuco, e a gente fala, isso não acontece. A gente vê acontecendo aí tantas atrocidades. Aí você fala, isso aqui está acontecendo hoje, mas essas coisas que estão acontecendo hoje nunca aconteceu, sempre aconteceu. Então, aqui na Bíblia é totalmente atualizada. Essas atrocidades todas que acontecem no mundo já aconteciam há muito tempo, desde aqui do Antigo Testamento. As pessoas que não têm o cuidado de ler e entender a Bíblia. Porque essas atrocidades que acontecem hoje em dia, que você vê nos jornais, na mídia, já aconteciam aqui já no Antigo Testamento. Como no caso aqui do filho se deitar com a mulher do pai. E isso a gente vê também Paulo ressaltando lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que possua a mulher de seu pai. Então, aqui ele chegando na igreja de Corinto e vendo esse absurdo, e o povo não fazendo nada, o povo da igreja não fazia nada, vendo isso acontecer, de um homem se deitar com a mulher do pai. Então, Paulo achando um absurdo e achando mais absurdo ainda a igreja não tomar uma atitude com relação a isso, sobre essa questão de fornicação, porque fornicação é uma questão carnal de adultério. Já a prostituição, geralmente as pessoas pensam que prostituição é só aquela pessoa que ela tem relações íntimas por dinheiro, mas não é. A gente vê que prostituição é aquela pessoa que não é casada e que pratica relações íntimas sem ser casada. Então, essa é uma prostituição, você recebendo dinheiro ou não. E a fornicação é aquele desejo carnal de a pessoa que é casada, ela procura pessoas para ter relações fora do casamento. Então, a gente tem que ver que aqui na Bíblia ela explica tudo, nos mínimos detalhes. Deus dá orientação sobre tudo. Basta você ler, compreender e seguir. Porque isso tudo é abominação aos olhos de Deus. E Paulo ressalta lá em Coríntios essa informação que continuou lá no Novo Testamento e continua até hoje. E as pessoas acham comum, como achavam aqui nessa época, aqui no Antigo Testamento, no Novo, e hoje em dia também. Então, a gente tem que procurar ler a Bíblia, entender e praticar.
Então, essa é a palavra com relação aos 30 versículos aqui desse capítulo 22 de Deuteronômio, que aqui a gente viu sobre você achando um bem do seu irmão, você deve devolver, você não deve achar que aquilo que você achou é seu, que achado não é roubado, achado e não devolvido é como se fosse roubado. E também, se você vê alguém caído, desfalecido, necessitado, você, como cristão, como bom cristão, bom samaritano, você deve ajudá-lo. Também a gente viu que você não deve inverter os papéis entre homens e mulheres. Cada um tem seu papel, sua função, e Deus determinou e devemos seguir como cristãos, como servos de Deus. E também devemos proteger o meio ambiente, a fauna, a flora, para o ecossistema ser mantido. Porque Deus criou dessa forma e nós devemos, como servos, como cidadãos dos céus e também como mordomos de Deus, proteger tudo isso. E também a gente deve, como a gente falou de proteger, buscarmos em tudo que fazermos com segurança, para que não venhamos prejudicar a nós mesmos e aos próximos. E também a gente viu aqui com relação aos relacionamentos, que a gente não deve ter julgo desigual, e também com relacionamentos de homens e mulheres, porque aqui a gente falou mais com relação a essa questão, porque lá era a sociedade muito patriarca, muito machista. Mas assim, tanto lá, hoje em dia, quanto em todas as sociedades, nós devemos proceder, assim, amando ao próximo, como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Então, essa assim, é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, entendido, tenha sido uma palavra para exortação, para ensino, para edificação, principalmente para que nós venhamos entender e praticar mais e mais a palavra de Deus, porque ela está sendo repetida para ser guardada, enraizada, e para que nós venhamos praticar ainda mais de acordo com os ensinamentos que está sendo ministrado aqui no devocional. Então, eu quero agradecer, fazendo uma oração, orar pelo Brasil, que amanhã, dia 7, estamos comemorando a independência do Brasil. O Brasil é independente, mas, assim, nós somos dependentes de Deus. Então, temos que procurar seguir a Deus. Porque a gente fala, o Brasil é independente, mas a gente tem que orar pelo Brasil para que ele venha dependente de Deus, para que ele venha ser um Brasil que venha ser de acordo com os princípios de Deus. Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã de segunda-feira. Que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, venha falar conosco a cada dia, venha nos ensinar, nos admoestar, nos exortar e nos fazer cada vez cristãos melhores, que é isso que a gente está buscando. Além da salvação, a santificação a cada dia. Venha abençoar, meu Deus, a nossa nação, o Brasil, que venha ser um Brasil independente, mas dependente do Senhor. Que nosso povo venha se consertar e se arrepender, para que venhamos ter um Brasil, um povo, de acordo com a palavra e os princípios do Senhor. Assim como o Senhor estava ensinando o povo de Israel, o Senhor nos ensina a cada dia, basta nós buscarmos. Então venha nos ensinar, nos advertir, venha, meu Deus, nos moldar, nos transformar a cada dia, e venha abençoar o nosso país, venha abençoar o Brasil, e que tudo que seja feito venha ser segundo a direção do Senhor. Eu entrego essa semana na presença do Senhor, abençoe o dia essa semana, amanhã o feriado, que venha ser um feriado abençoado, que tudo corra bem, livre o Brasil, meu Deus e meu Pai, de toda anarquia, de toda rebeldia, de tudo aquilo que não provém de Ti. E tudo aquilo, meu Deus, que está arquitetado pelo mal, venha ser desde já repreendido. E toma conta, meu Deus, do que vai acontecer essa semana. Eu entrego em Tuas mãos o Brasil, o povo brasileiro, a igreja brasileira, e desde já agradeço, porque as orações estão sendo feitas, eu sei que está chegando aos céus. E o que é ligado na terra é ligado nos céus. Então, meu Deus, age para que nenhum mal venha acontecer ao nosso país. É o que eu te peço em nome de Jesus. Lava o Brasil com o sangue de Jesus, em nome do Pai e do Filho. Oh, meu Deus e meu Pai, muito obrigada. Nesse momento, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Hoje à noite, às 19 horas, vai se iniciar uma campanha no culto de libertação às 19 horas, de curas e milagres com o pastor Rafael. Então, as próximas 7 semanas vão ser de bênção, que vai ter o propósito na segunda-feira, no culto de libertação, e na quarta-feira, às 19 horas também, no culto de vitória, vai começar uma campanha
de batismo no Espírito Santo, que é com o Isaac, que vai ser uma bênção também. Então, venha participar dessas campanhas. Quem não puder estar aqui por algum motivo, que acompanhe no canal Filadélfia, que vai ser uma bênção, essas 2 campanhas que se iniciarão essa semana, e serão 7 semanas, que vai ser de bênçãos, que vai ser de vitórias, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, desde já agradeço, e vamos fazer. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.